Relato 1. A casa que nunca dorme. Nunca imaginei que uma simples viagem para a casa de férias da minha família pudesse se transformar no pior pesadelo da minha vida. Tudo começou em uma sexta-feira chuvosa, quando decidi passar o fim de semana sozinho naquela antiga propriedade isolada no interior. A estrada até lá era estreita, cercada por árvores altas que pareciam sussurrar ao vento. E quanto mais eu me aproximava, mais sentia um frio estranho subir pela espinha. Ao chegar, notei que a casa estava exatamente como me lembrava. Velha, com o piso rangendo a cada passo, janelas altas cobertas por cortinas pesadas e móveis empoeirados que pareciam guardar memórias de séculos. A primeira coisa que fiz foi acender a lareira e me acomodar na poltrona antiga, tentando ignorar a sensação de que algo me observava. À medida que a noite avançava, o vento aumentava e com ele surgiam os primeiros sons estranhos. Passos arrastados no andar de cima, portas que batiam sozinhas e sussurros quase inaudíveis, como se alguém estivesse falando atrás de mim, mas desaparecesse quando eu me virava. Perto da meia-noite, decidi investigar o sótão, onde minha avó me contava histórias de família sobre objetos amaldiçoados e espíritos inquietos. Subi a escada rangente. Cada degrau parecia gritar debaixo do meu peso. O sótão estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por uma fraca luz que entrava por uma janela suja. No canto, havia um antigo baú de madeira, coberto por teias de aranha e poeira acumulada. Um impulso inexplicável me levou a abri-lo. Dentro encontrei fotografias antigas da família, algumas datando de mais de 100 anos, e objetos que não reconhecia. Um relógio parado, uma boneca com olhos de vidro que pareciam me seguir, e uma carta amarelada pelo tempo, escrita com uma caligrafia que me causou calafrios. Quando li a carta, minhas mãos começaram a tremer. Ela descrevia detalhadamente eventos que eu havia vivido recentemente, como se alguém estivesse observando cada passo meu, minhas viagens, meus pensamentos mais íntimos, até mesmo meus medos. A cada linha senti uma presença se aproximando, fria e sufocante. Um cheiro de mofo e ferro começou a encher o ambiente e a boneca no baú parecia ter mudado de posição, agora me encarando com um sorriso macabro. O barulho de passos pesados no corredor me fez quase perder a consciência. Corri a escada abaixo, mas quando cheguei na sala percebi que a porta da frente estava trancada, embora eu não a tivesse trancado. O sussurro tornou-se uma voz clara, chamando meu nome, vindo de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. O relógio da lareira começou a girar ao contrário e as sombras dançavam nas paredes, formando figuras humanas que se contorciam de dor e raiva. O calor da lareira desapareceu e um frio gélido tomou conta da sala. Em desespero, tentei ligar para alguém, qualquer pessoa, mas meu celular não tinha sinal. E a bateria começou a se esgotar rapidamente, como se a própria casa sugasse a minha energia. Foi então que vi num espelho antigo acima da lareira meu reflexo se mover sozinho, sorrindo de maneira grotesca, enquanto eu permanecia imóvel. O chão tremeu e senti mãos invisíveis me agarrando pelos ombros, puxando-me para trás. Gritei, mas meu grito parecia se perder no ar, absorvido por uma força invisível. Não sei quanto tempo estive preso ali. Mas a cada hora que passava, a casa parecia viva, respirando e observando. Quando finalmente consegui escapar por uma pequena janela lateral, olhei para trás e vi a silhueta da casa contra a lua cheia, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. Desde aquela noite não consigo mais ficar sozinho. Tenho pesadelos constantes e sinto que a presença me segue, sussurrando meu nome nas sombras. Aquela casa, antiga e silenciosa, não era apenas uma propriedade da família. Era um lugar onde os mortos permanecem. E agora, eu sou parte dela. Relato 2. A Mansão Holloway. Desde que me lembro, sempre fui fascinado por casas antigas e abandonadas. Então, quando ouvi falar da Mansão Holloway no topo da colina da cidade, não resisti. Diziam que ninguém entrava lá há décadas e que aqueles que ousavam passar uma noite dentro nunca mais eram os mesmos. Mas para mim, isso era um desafio. Cheguei à mansão ao entardecer. A casa era imponente, com janelas altas e quebradas, o telhado parcialmente desmoronado e o jardim tomado pelo mato. Um portão enferrujado rangeu ao ser empurrado
e uma sensação de desconforto me percorreu. Respirei fundo e segui pelo caminho de pedras quebradas, tentando ignorar os sussurros do vento entre as árvores. Ao entrar, o ar estava pesado e cheirava a mofo. A luz fraca que entrava pelas janelas revelou móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas, silenciosos. Cada passo meu ecoava pelo corredor, e o rangido do piso parecia responder ao meu medo. Explorei os cômodos principais, encontrando antigos retratos familiares, seus olhos pareciam me seguir, e pequenos objetos espalhados, como livros, brinquedos e talheres cobertos de poeira. A noite caiu rapidamente. Acendi minha lanterna, mas a luz parecia fraca diante da escuridão esmagadora. Quando cheguei à escada que levava ao sótão, ouvi um suspiro. Baixo, quase inaudível, mas definitivamente humano. Congelei. O silêncio voltou por alguns segundos, mas depois, um som de passos subindo a escada me obrigou a me virar. Não havia ninguém lá. Meu coração disparou e tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. No sótão, a lanterna iluminou uma parede cheia de símbolos estranhos desenhados com o que parecia sangue seco. No centro havia um círculo e dentro dele uma boneca de porcelana quebrada, sentada, como se esperasse por mim. Ao me aproximar, senti um vento gelado e ouvi sussurros ao meu redor, palavras indistintas, mas com uma malícia clara. A boneca virou a cabeça sozinha, olhando diretamente para mim, e senti um aperto no peito, como se alguém estivesse tentando me arrastar para dentro do círculo. Tentei recuar, mas a porta do sótão bateu violentamente, trancando-se. Gritei, e minha voz parecia se perder na casa. Então, ouvi passos no andar de baixo, múltiplos passos, mas ninguém subia as escadas. A sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Um cheiro de ferro e mofo dominava o ar e sombras começaram a se mover sozinhas, formando figuras humanas que se contorciam de dor. Desesperado, tentei arrombar a porta, mas algo invisível me empurrou, fazendo-me cair no chão. No chão, percebi que marcas de mãos estavam se formando na poeira, como se alguém invisível estivesse me segurando. As vozes aumentaram, agora gritavam meu nome e o vento parecia carregar risadas distorcidas. A boneca no círculo começou a se levantar, seus olhos de porcelana refletindo minha própria imagem, distorcida e aterrorizante. Com um esforço sobre-humano, consegui abrir a porta do sótão e correr escada abaixo. Mas a casa parecia interminável. Corredores se estendiam, portas que antes não existiam se abriram, e o som de passos seguia cada movimento meu. Quando finalmente cheguei à porta da frente, percebi que não havia como abri-la. A mansão havia se transformado em um labirinto vivo, respirando e observando cada um dos meus passos. Sentei no chão do hall principal, exausto e sem esperanças. As vozes pararam, mas um silêncio pesado tomou conta do ambiente e a sensação de que algo ou alguém estava atrás de mim. Ao olhar para os retratos na parede, percebi que os olhos das pessoas agora estavam virados para mim, sussurrando em silêncio, prometendo que eu nunca sairia da mansão Holloway. E foi nesse momento que percebi. A casa não era apenas um lugar abandonado. Ela se alimentava do medo, da esperança e da vida daqueles que ousavam entrar. E agora, eu fazia parte dela. Relato 3. O vigia da fábrica abandonada. Quando me ofereceram aquele emprego de vigia noturno, aceitei sem pensar duas vezes. A fábrica abandonada na periferia da cidade parecia o lugar perfeito para ganhar algum dinheiro rápido. Ninguém mais queria aquele trabalho, alegando que a planta estava mal assombrada. Mas eu sempre fui cético. Fantasmas, para mim, eram apenas histórias para assustar crianças. Meu primeiro turno começou às 22 horas. A fábrica estava mergulhada em completa escuridão, exceto pelas lâmpadas piscantes que teimavam em se acender de vez em quando. O chão estava coberto por detritos e ferrugem, e o cheiro de óleo rançoso, misturado a mofo, enchia o ar. Assim que entrei, senti um frio súbito, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível, e por um instante achei que fosse apenas minha imaginação. O tempo passou devagar. Eu fazia rondas pelos corredores intermináveis, registrando cada porta trancada, cada máquina parada. Mas algo me incomodava. O
Os sons da fábrica não correspondiam ao ambiente vazio. Às vezes, parecia que alguém corria atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada. O eco de passos era constante e o tilintar de metal soava como risadas distorcidas. No meu segundo turno, decidi explorar o depósito, onde grandes equipamentos estavam empilhados. Entre caixas e paletes quebrados, encontrei um conjunto de registros antigos da fábrica, que relatava acidentes e desaparecimentos misteriosos de trabalhadores. Um dos nomes chamou minha atenção. Era de um funcionário que desapareceu exatamente no dia em que a fábrica fechou, há mais de 20 anos. A folha descrevia que ele sentiu uma presença e nunca mais foi visto. Um calafrio percorreu minha espinha. Enquanto lia, as lâmpadas começaram a piscar violentamente e um barulho metálico ecoou atrás de mim. Virei-me e vi, por um instante, a silhueta de um homem entre as sombras, vestindo roupas sujas de óleo, olhos vazios e mãos estendidas, como se me chamasse. Pisquei e ele desapareceu. Corri para a saída, mas as portas que eu conhecia agora pareciam distorcidas e os corredores se alongavam de maneira impossível. A fábrica havia se transformado em um labirinto vivo. Os sussurros começaram. Primeiro, palavras desconexas. Depois, frases inteiras, cada vez mais próximas, vindas de todas as direções. Fique, não vá, você é nosso. A voz parecia vir de dentro das paredes, misturada com o som de correntes arriscando-se pelo chão. Senti mãos invisíveis me puxando, segurando meus braços, enquanto sombras se contorciam à minha volta, refletindo rostos de trabalhadores que já haviam desaparecido. Na tentativa desesperada de escapar, encontrei uma escada que levava ao porão. Desci mesmo com o coração disparado e percebi que o local estava cheio de antigos equipamentos de manufatura, cobertos de poeira e teias de aranha. No centro do porão, uma enorme mancha escura no chão se movia lentamente, como se tivesse vida própria. Quando me aproximei, a mancha se ergueu, tomando forma humana, com olhos vermelhos brilhantes e uma boca que se contorcia em um sorriso macabro. Gritei e recuei, mas a criatura avançou, cercando-me com correntes que surgiam do nada. Cada passo que eu dava parecia levar mais fundo no pesadelo. A porta de saída desapareceu, substituída por paredes sólidas, e a fábrica parecia respirar, apertando-me dentro de um espaço que crescia e diminuía ao mesmo tempo. Eu estava preso. Quando a primeira luz da manhã surgiu, eu estava sentado no chão do porão, exausto e sujo, mas sozinho. As portas estavam no lugar certo, e a fábrica parecia novamente abandonada, silenciosa e imóvel. Mas, desde aquele dia, cada vez que fecho os olhos, ouço o tilintar metálico. Sinto mãos invisíveis tocando meus ombros e percebo que aquela fábrica não esquece ninguém que entra. Descobri, tarde demais, que algumas portas não devem ser abertas e que o trabalho de vigia noturno não era apenas supervisionar um lugar abandonado, era vigiar os vivos e os mortos que nunca saíram. Relato 4. O Hospital das Sombras. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas o que vivi naquela noite mudou completamente minha forma de enxergar o mundo. Tudo começou quando eu e meus amigos decidimos explorar o velho hospital psiquiátrico abandonado nos arredores da cidade. Diziam que o lugar estava fechado desde os anos 70, depois de um incêndio que matou dezenas de pacientes. Para nós, adolescentes em busca de emoção, parecia a aventura perfeita. Entramos pelo portão enferrujado, que rangeu assustadoramente ao ser empurrado. A escuridão já era quase total e nossas lanternas mal iluminavam os corredores cobertos de mofo, restos de papéis e frascos quebrados. O cheiro de químicos antigos e ferrugem era insuportável, mas ignoramos, empolgados com a adrenalina. Nos corredores encontramos salas com macas enferrujadas, cadeiras quebradas e paredes cobertas de pichações que pareciam feitas por mãos trêmulas de alguém desesperado. Em uma delas havia símbolos estranhos desenhados com tinta escura, que lembravam ritualística, e
uma frase repetida várias vezes. Eles veem tudo. Um calafrio percorreu minha espinha, mas seguimos em frente, rindo para disfarçar o medo. À medida que avançávamos, os sons começaram. Primeiro, passos arrastados atrás de nós, mas sempre desaparecendo quando nos virávamos. Depois, sussurros, suaves, quase inaudíveis, que pareciam chamar nossos nomes. Um de meus amigos, Rafael, jurava ouvir risadas de crianças misturadas aos gritos de pacientes. Ninguém queria admitir, mas a sensação de estarmos sendo observados era crescente. Chegamos ao andar superior, onde o incêndio parecia ter sido mais intenso. O chão estava coberto de cinzas e detritos e o teto parcialmente desmoronado deixava a luz da lua entrar de forma sinistra. Em uma sala maior, encontramos cadeiras de contenção ainda intactas, presas ao chão, e em uma delas um diário amarelado pelo tempo. Curioso, peguei o diário e comecei a ler. As páginas descreviam sessões de tratamento cruéis, com médicos usando métodos que beiravam a tortura. Mas o que me assustou foi encontrar anotações sobre um paciente que prometeu voltar para os vivos para se vingar. Nesse instante, as lanternas começaram a piscar violentamente e uma corrente de ar gélido atravessou o corredor. Portas batiam sozinhas e os sussurros se transformaram em gritos. Algo corria atrás de nós, rápido e pesado, com passos que não faziam sentido, como se atravessasse paredes. Rafael gritou, mas quando me virei, não havia ninguém. Apenas sombras que pareciam se esticar e se contorcer, observando-nos. Tentamos fugir pelo mesmo caminho que entramos, mas o hospital parecia ter se transformado. Corredores que conhecíamos agora se estendiam infinitamente, portas se abrindo para lugares que antes não existiam, e o cheiro de sangue misturado a mofo ficava cada vez mais forte. As paredes pareciam respirar, pulsando como se estivessem vivas. Foi quando percebi algo horrível. Meus amigos estavam desaparecendo um a um, engolidos por sombras que se moviam independente da luz. Tentei correr, mas senti mãos invisíveis agarrando meus braços, puxando-me para uma sala escura. Dentro, uma figura emergiu das sombras. Um paciente queimado, com olhos negros e vazios e um sorriso grotesco que se expandia cada vez mais. Ele sussurrou meu nome e a voz parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Despertei horas depois, sozinho, do lado de fora do hospital. Meus amigos nunca foram encontrados. E o hospital foi fechado de vez pela prefeitura, alegando risco estrutural. Mas eu sei a verdade. O que habita aquele lugar não é apenas sombra ou superstição. Ele espera, paciente e silencioso, por qualquer um que ouse entrar novamente. Desde aquela noite, não consigo mais passar perto do hospital sem sentir um frio que atravessa minha alma e ouvir risadas que não pertencem a este mundo. Relato 5. Florestas sombrias. Eu sempre gostei de explorar florestas, mas a floresta de Ravenswood tinha fama de ser perigosa e estranhamente silenciosa à noite. Os moradores da cidade diziam que ninguém que se aventurasse lá depois do anoitecer voltava da mesma forma. Alguns desapareciam, outros voltavam mudados, sussurrando palavras desconexas. Claro que na época achei que eram apenas histórias para assustar turistas. Uma noite decidi acampar na floresta, levando apenas minha mochila, uma lanterna e minha câmera. Conforme eu avançava pelo caminho estreito e coberto de folhas secas, percebi que o silêncio era diferente de qualquer outro lugar. Não havia canto de grilos, nem o farfalhar típico de animais pequenos, apenas o som dos meus próprios passos e, de vez em quando, um estalo distante que parecia muito próximo. Montei minha barraca em uma clareira e comecei a explorar a área. As árvores eram enormes, antigas, com troncos retorcidos e raízes que surgiam do chão como mãos esqueléticas. Quanto mais eu caminhava, mais sentia que estava sendo observado. Sombras se moviam entre as árvores, mas sempre que olhava diretamente, não havia nada. O vento sussurrava meu nome e o frio da noite parecia penetrar nos ossos. Por volta da meia-noite, ouvi o primeiro grito, agudo, desesperado e humano. Corri em direção ao som, seguindo o eco que se perdia entre as árvores. Encontrei uma pequena cabana de madeira, quase desmoronada, que não constava no mapa.
A porta estava entreaberta e de dentro vinha uma luz fraca, tremeluzente. Hesitei, mas minha curiosidade venceu o medo. Ao entrar, senti um cheiro de mofo misturado com ferro. A cabana estava vazia, exceto por um espelho, grande, empoeirado, apoiado contra a parede. Mas o que me fez recuar foram as figuras refletidas. Não era apenas o meu reflexo, mas sombras humanas atrás de mim, imóveis, olhando silenciosamente. Tentei me mover, mas parecia que o espelho prendia meus movimentos. Cada vez que respirava, sentia mãos frias tocar meus ombros e sussurros desesperados preenchiam o ar. De repente, as figuras no espelho começaram a se aproximar. Seus rostos eram distorcidos, vazios de olhos, com bocas que se contorciam em sorrisos grotescos. Um deles estendeu a mão, atravessando a superfície do vidro, puxando-me para dentro. Gritei e tentei me soltar, mas algo invisível me segurava com força. A luz da lanterna piscou e apagou de vez, mergulhando tudo em escuridão total. Quando consegui abrir os olhos, estava fora da cabana, caída na floresta, sozinha. O frio era intenso e a lua iluminava árvores que pareciam se mover sutilmente, como se respirassem. Minha mochila estava aberta, meus pertences espalhados e a cabana havia desaparecido. Ao longe, ouvi risadas distorcidas e passos arrastados seguindo cada um dos meus movimentos. Corri sem direção, até encontrar a estrada, mas a sensação de estar sendo perseguida não me deixou em paz. Desde aquela noite, não consigo mais entrar em florestas. Às vezes, mesmo na cidade, sinto o toque frio de mãos invisíveis em meus ombros ou ouço alguém sussurrando meu nome. E eu sei, com uma certeza horrível, que a floresta de Ravenswood não escassa. Ela observa, escolhe suas vítimas e espera pacientemente pela próxima noite em que alguém ousará caminhar por seus caminhos silenciosos e traiçoeiros.